Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula de costura. Hoje nós vamos fazer a costura desse modelo aqui, ó. A costureira oficial aqui do nosso canal, o MCO, né, é a Simone Ludovico. Ela foi minha aluna, ela aprendeu muitas técnicas, né, junto comigo, então a técnica dela, o jeito que ela faz é muito parecido com o meu. Então ela é autorizada, né, a ensinar o método do MCO e a gente convidou ela a fazer parte, né, da nossa equipe e então ela grava os vídeos de costura, tá? Alguns vídeos são em tamanho real, alguns vídeos são em miniatura, que fica mais fácil, né, da gente estar fazendo, mostrando para vocês, que dá para vocês aprenderem a mesma coisa. Tudo que for feito no tamanho grande, dá para você fazer no pequeno também, e a gente gasta menos tecido, é mais fácil, né, mais rápido, porque o objetivo nosso é mostrar para vocês como que vocês vão montar a peça, né, a sequência ali de montagem e os acabamentos. Então, dá para a gente fazer na miniatura sem nenhum prejuízo para o aprendizado de vocês, tá bom? Então, vou mostrar para vocês o vídeo de costura, né, passo a passo que ela vai estar mostrando para vocês. Bom, antes do vídeo da costura, eu quero aproveitar para chamar você para o nosso grupo de ofertas de moldes. Isso mesmo, nós temos agora um grupo no WhatsApp que toda semana a gente coloca vários moldes em oferta com até 50% de desconto. Moldes em PDF para você baixar, né, e fazer suas roupas. Os moldes MCO que todo mundo adora aí, né, que faz tudo, dá certinho as roupas. Então, você tem a oportunidade de comprar esses moldes com até 50% de desconto. Aí eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo e no primeiro comentário, para você ir lá entrar nesse grupo. Se você chegou lá no grupo, não viu nada, não viu nenhuma oferta, fica lá um pouquinho, aguarda, porque a gente está sempre repostando, né? Porque no grupo do WhatsApp, quando você chega, você não vê nada, você só vê o que foi postado depois. Então, a gente está sempre repostando para quem está chegando, tá? Pode chegar lá no grupo, ficar lá quietinho, que a gente vai estar repostando para vocês. Essas ofertas são de segunda a sexta-feira. A gente escolhe durante a semana ali alguns moldes e coloca lá. E na quarta-feira tem promoção relâmpago. Isso mesmo, por 24 horas a gente coloca alguns moldes lá, né? Para você comprar, mas é preço assim de 50% de desconto, mas somente por 24 horas. Então você tem que ficar ligadinho no grupo, porque pode surgir uma oferta de um molde que você está querendo muito, né? E ele vai ficar lá por pouco tempo. Como você viu, já passou. Então tem que acompanhar o grupo para você não perder nadinha. Vamos lá assistir o vídeo da costura? Bom, vamos começar o projeto dessa blusinha, né, com esse franzidinho aqui no ombro, que tá uma graça. Então, eu tô aqui com o meu tecido dobrado, aqui desse lado está a dobra do tecido, certo? E aqui eu tenho a minha parte costas encostada aqui na dobra. Depois disso, eu coloquei o meu revel, certo? E ali tá a minha parte de frente. Aqui é só a gente recortar em volta aqui da nossa parte costas, aqui a gente não tem nenhuma marcação para tá transferindo pro tecido, e aqui ela já está no fio, porque ela está na dobra. Aqui nós temos a nossa parte frente, certo? E nós precisamos colocar ela no fio. Então, para isso, nós vamos medir o fio, certo? Então, eu vou medir daqui, da minha linha de fio, até aqui. Nesse caso, como eu tô com... Ó, gente, vou mostrar aqui pra vocês. Como a minha auréola não tá muito certinha, mesmo eu tendo passado ferro, tudo direitinho, ela não tá muito correta. Então, eu não vou medir pela minha auréola, porque senão vai dar errado. Eu vou medir aqui pela quina da mesa, que tá certinha, tá? Que é retinha. Então, aqui eu fiquei com... Peraí. 30 centímetros. Então, eu tenho 30 centímetros aqui nessa parte de cima. Agora, eu vou ver aqui embaixo. Aqui embaixo, já mediu menos. Não tem nem 29. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui na marca de 30 centímetros. Tá vendo aqui o quanto que tá faltando? 1 centímetro e um pouquinho. Vou colocar aqui, ó, acertar o meu molde. Pronto, cheguei. Agora sim, eu tô com o meu molde no fio correto, tá? Tem a mesma distância aqui em cima e aqui embaixo. A mesma coisa eu vou fazer com o meu revel, o processo é o mesmo que a gente acabou de fazer aqui, então eu não vou repetir. Agora, depois de colocar aqui o meu revel no fio, eu vou cortar. Aqui nós temos algumas marcações, e essas marcações são para a gente colocar as azelhas, tá? Então, você pode fazer essas marcações aí na sua blusa. No caso, ela vai ficar apenas de um lado, né? Vai ficar do lado direito. Mas, você pode marcar aqui e depois a gente vai só colocar do lado direito, ok? Pronto, aqui, ó. Estamos
com as nossas partes aqui cortadas. Aqui eu tenho minha parte costas. Acabamento, você pode fazer viés ou revel aqui do decote costas, tá? No caso, nós vamos utilizar viés. Prof, eu posso usar viés pronto? Se for um viés de cetim, pode. O viés de algodão, nesse caso aqui, eu não indico, porque ele é mais grossinho, então não vai ficar legal, tá? Aqui a gente precisa de um viés mais delicado. Nesse caso aqui, eu tô trabalhando com tecido que é conhecido como sedinha, tá? Que não é uma seda de verdade, né? Ó, ele tem um caimento bem bonito, aí tá bem brilhoso até, né? Mais do que na realidade, mas então, nesse caso aqui, para esse modelo de blusa que precisa de um tecido mais maleável, né, com mais caimento, não fica legal a gente colocar um viés aqui de algodão. Então, nós vamos fazer o viés do próprio tecido, tá? Vou utilizar viés do próprio tecido. Então, aqui, ó, eu já passei as marcações do molde, fiz pix bem pequenininho, ó, pix bem pequenininho para marcar aqui. Nós vamos começar fazendo a costura aqui, uma costura em ponto largo, para a gente franzir o nosso ombro. Então, vai ser a primeira coisa que nós iremos fazer aqui, vai ser franzir o nosso ombro. Então, vamos passar a costura. Eu tenho aqui o meu revel, e o meu revel, nesse caso aqui, eu não vou entretelar. Mas o ideal do revel é ele estar entretelado. Inclusive, nem tá com essa indicação lá no molde, mas a gente sempre entretela o revel. Aqui, nesse caso, eu não vou entretelar. Esse tecido, apesar de ele ter bastante caimento e tudo, ele tem um caimento mais seco, sabe? Então, eu não vou entretelar aqui neste caso, tá? Então, vamos lá franzir o ombro. Bom, eu vou aproveitar essa tira que sobrou aqui da lateral e vou cortar aqui o meu viés, tá? Então, para cortar o viés, eu vou pegar aqui a minha régua e vou colocar aqui na diagonal, tá? Essa régua, ela é milimetrada, assim, que tem até a direção. Mas é só você colocar no sentido da diagonal, que você sabe que tá no sentido do viés, ó. Se você puxar aqui, ele vai esticar. Então, aqui, ele tá no viés. Aqui, ele tá no fio reto, ó, ele não estica nada. Então, no sentido que ele estica, que é na diagonal, você vai colocar a sua régua, tá? Então, você pode vir aqui, ó. Eu vou passar o giz e vou riscar aqui, vou fazer um viés de 2,5 centímetros. Eu não quero um viés muito largo. Eu vou cortar mais alguns, porque nós vamos fazer o acabamento do decote e também da cava, tá? Porque nesse caso a gente não tá forrando. Mas se você quiser forrar, você pode forrar também. Se você já tiver experiência e já souber, você também pode fazer esse modelinho forrado. Aqui eu tô fazendo algumas tiras. Como ela não vai ter o comprimento necessário para eu fazer toda a cava, eu vou ter que emendar elas, tá? Então, depois é só a gente cortar nas linhas que desenhamos, tá? Então, assim, você consegue fazer as suas tiras de viés. Esticando. Agora, nós vamos pegar aqui a nossa parte de costas. Eu tô com o meu direito pra cima. Vou pegar aqui o meu viés com o direito pra baixo e vou, ó, alfinetar aqui. Você pode alfinetar todo o contorno, não precisa ficar esticando o viés, tá? É só ir acomodando ele aqui no decote, certo? E nós vamos passar uma costura reta. Nós vamos passar uma costura reta aqui, gente, com a margem que a gente tem de 1 centímetro, tá? Que é a margem que nós temos no molde. Então, é importante porque a gente precisa desse valor aqui, ó, quando a gente for juntar com a nossa parte de frente. Então, aqui, costura reta com a margem de 1 centímetro. Então, aqui, ó, passei a costura, ó. E agora, o que nós iremos fazer? Eu vou refilar. Você pode refilar, você pode apenas dar alguns piques aqui. Eu vou, ó, diminuir, porque eu quero que fique um viés mais delicado e 1 centímetro é bastante, né? Deixa o viés já bem mais largo. Então, eu vou optar
por refilar. Você pode também, você pode apenas dar os piques e virar com 1 centímetro. Então, aqui, ó, depois disso, nós vamos pegar aqui o viés, ó. Vou levantar o meu viés, vou jogar a minha margem de costura pra cima do viés. Vou dobrar uma vez e vou dobrar a segunda vez, tá? Então, aqui, ó, virei aqui o meu viés para o lado do avesso, certo? Na minha segunda dobra. Deixa eu alfinetar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, jogo lá pra cima, dobro uma vez, dobro uma segunda vez pra ficar esse viés mais estreito, certo? Então, assim, eu vou fazer em todo o meu decote, tá? Ó. Então, isso aqui eu vou fazer em todo o meu decote. Depois disso, a gente vai vir costurando aqui bem na beiradinha do nosso viés. E assim, vamos fazer o acabamento aqui do decote costas. Meninas, estamos aqui, ó, com a nossa frente, tá? Nós vamos agora costurar o nosso revel. E aqui, nós temos o seguinte caso, ó. Eu tenho aqui a minha frente, essa aqui é a minha frente direita, tá? Que é onde vai ficar aqui a nossa azelha. Aqui eu tenho o meu revel com direito aqui, ó, e eu vou colocar pra baixo, então vai ficar direito do revel com direito aqui da minha parte de frente. Vou alfinetar aqui, ó, posiciono bem rente aqui, vou alfinetar. Nesse caso aqui, meninas, a gente precisaria colocar aqui a nossa azelha, certo? Ó, você posiciona bem direitinho, sem esticar o tecido, pra você não embabadar esse decote, tá? O tecido precisa ficar acomodado e não esticado. Então, tá vendo? Aqui ele tá acomodado. Vou alfinetar aqui. E você vai colocar a quantidade de alfinetes que você achar necessário, tá? Na hora da costura também, eu sempre vou tá repetindo isso. Não estique o decote, pra ele não ficar embabadado, frouxo, tá? Então, aqui, a gente precisa colocar as azelhas. As azelhas, você pode estar fazendo do mesmo tecido, você pode estar fazendo as azelhas com cordão, tá? Você pode estar fazendo com aquele cordãozinho encerado, pode estar fazendo a azelha também com elástico roliço fininho, né? De acordo aí com a cor do seu tecido, você pode estar fazendo essas azelhas. Nesse caso aqui, a gente estaria colocando essas azelhas agora. Eu não vou fazer azelha, tá? Essa azelha, nem de nenhum tipo desse que eu falei aqui, porque eu vou fazer azelha manual. Azelha de linha mesmo, assim, à mão. Então, eu não vou estar colocando aqui, eu vou só simular aqui pra vocês verem como que é. Um outro material que vocês também podem estar utilizando pra fazer azelha é o sutache, ou até mesmo a fita de cetim. Tem a fita de cetim que é menor do que essa aqui, que eu acho que é a 00. Essa aqui é a número 1. Então, tem a 00 que você também pode estar utilizando, tá? Nesse caso, eu vou fazer aqui como exemplo, tá? Então, isso vai depender também do botão que você vai estar utilizando. Então, aqui, ó, a gente vai ter 1 centímetro de margem. Então, eu preciso de 2 centímetros, né? Porque ela vai estar assim dobrada. Então, eu preciso de 2 centímetros e mais a volta que vai encaixar no botão. Então, eu preciso saber qual o tamanho desse botão para que ela passe pelo botão, certo? Então, aqui, ó, eu posso fazer assim, tá? Posso colocar só assim, um do ladinho do outro. E aqui eu tenho o pique, então eu colocaria aqui, ó, uma perninha de cada lado aqui do pique, tá? E alfineta. Isso aqui também, gente, tem a gente costuma fazer, quem faz muito vestido de festa, a gente utiliza muito no vestido de festa. Você passa essa marcação para uma fita crepe, e daí você cola tudo na fita crepe, depois vem e costura. Então, fica bem mais fácil. Então, no caso, seria isso aqui, ó. Tá vendo? O pique tá aqui. Então, eu coloquei uma perninha de cada lado. E assim ficaria aqui a minha azelha e eu iria costurar, tá? Então, nesse caso aqui, eu colocaria assim, depois ia vir com o meu revel aqui por cima, passar a costura. Quando eu desvirasse, certo? Quando eu desvirasse aqui, eu teria a minha azelha aqui, certo?
Então, você pode fazer até com o próprio tecido. Agora, com o próprio tecido, para você fazer, você tem que fazer um rolotê bem fininho, para ficar bonito, tá? Se ele ficar grosso, no caso dessa blusa aqui, não vai ficar legal. Aqui eu vou acertar. Como eu falei pra vocês, eu vou estar fazendo minhas azelhas à mão. Porque eu vou estar colocando uns botõezinhos de pérola e eu quero uma azelha bem delicadinha, então vou estar fazendo à mão, tá bom? Mas você vai, se você for colocar a azelha mesmo, é dessa forma ali que eu expliquei, que você vai colocar a azelha. Então, aqui, ó, eu fiz isso, você vai fazer dos dois lados, tá? Na outra lateral a mesma coisa, vai posicionar o seu revel e vamos passar aqui uma costura reta aqui nesse revel. Então, aqui, ó, passei aqui a costura, certo? A costura reta. Olha aqui o decote bem certinho, tá? E agora, o que que nós iremos fazer aqui? Você vai, ó, fazer um pesponto do lado do revel. Então, aqui eu tenho a minha margem de costura, eu vou jogar o meu revel pro lado de lá e vou fazer aqui na beiradinha do lado do revel um pesponto, tá? Depois que a gente fizer esse pesponto, a gente também vai fazer o acabamento aqui do nosso revel, que pode ser com overlock ou zigue-zague, tá? Então, nós vamos fazer esse acabamento aqui. Aqui, ó, onde a gente tem essa pontinha, você pode, ó, fazer um piquezinho para quando desvirar, ele assentar melhor, certo? Então, aqui, ó, ele vai ficar com a pontinha certinha, ok? Então, você vai fazer, ó, esse pesponto aqui, tá? Vai fazer esse pesponto prendendo aqui a margem de costura. Fez isso aqui, vamos fazer o acabamento, né, do nosso decote aqui, do nosso revel. Então, aqui, ó, já passamos o pesponto, passei aqui a costura de overlock como acabamento, ó, overlock, aqui o pesponto, ó, bem bonito, bem na beiradinha, tá? E já passei o ferro, deixei aqui, ó, bem assentado, como vocês podem ver. Agora, nós vamos montar ele aqui na parte das costas. Vou pegar aqui a minha parte costas, com o direito para cima, tá? Direito para cima. Vou pegar aqui a minha parte frente com o direito para baixo. E aqui, ó, nós temos o meu ombro frente é maior do que o ombro costas, por conta que aqui nós vamos franzir. Então, olha só, o que que nós iremos fazer aqui? A gente tem, né, a costura aqui do revel. Eu vou pegar aqui a parte onde tem o meu viés, vou encostar ele aqui na costura, ó. Vou encostar ele aqui na costura e vou colocar um alfinete aqui por enquanto. Prendo ele aqui. Agora, eu vou virar assim, pra vocês verem melhor. Ó, aqui o quanto que tá sobrando do meu ombro frente. Eu preciso deixar ele do tamanho do ombro costas. Então, aqui, eu vou pegar a minha linha referente à bobina e vou franzir aqui o meu ombro até ele chegar no tamanho do ombro das costas. Ó, ainda falta. Então, eu vou puxando mais, franzindo mais. Quase lá. Agora, aqui, ó, vou encostar aqui, ombro com ombro. Ó, aqui, deu o tamanho. Vou alfinetar aqui. Vou distribuir melhor aqui o meu franzido. Assim. E agora, essa parte aqui do meu revel, ó, eu vou abraçar aqui a minha parte das costas, ó. Assim. Então, meu frente vai vir aqui e vai dar a volta aqui com o meu revel, tá? Meu revel vai dar a volta aqui. Eu vou alfinetar. Porque aqui, ó, nós vamos passar uma costura reta. Vou passar a costura reta bem em cima aqui da costura que eu já tinha feito aqui o franzido, certo? Então, a mesma coisa eu vou fazer com o outro lado, tá bom? Então, vocês vão fazer da mesma forma. Posicionei já aqui o outro lado, aqui nós vamos passar a costura reta e costura de acabamento também, tá? Então, aqui, ó,
passei costura reta e também a costura de acabamento, certo? Ó, do lado de cá como ficou, aqui. Agora, nós vamos desvirar. Eu vou abrir aqui, ó. Desviro. E assim vai ficar o nosso ombro, certo? Aqui, ó, vocês podem até ver, tá aparecendo um pouquinho aqui, um pedacinho da costura do franzido. Essa linha aqui, ó, a gente tira, tá, gente? Você não deixa essa linha aqui, não. Depois eu vou tirar com calma, né? Então, aqui... Agora, nós vamos fechar aqui as laterais. Aqui, nós vamos fazer o acabamento da cava com o viés. Então, tem duas maneiras. A gente pode passar o viés com a lateral ainda aberta, ou você pode fechar e depois você passar o viés, tá? Bom, nesse caso, para ficar mais fácil, eu vou passar com ele aberto. Mas, se você quiser um acabamento um pouco mais refinado, você passa o viés depois que a sua lateral estiver fechada, tá bom? Então, aqui o viés é aquele mesmo, da mesma forma que nós colocamos ali. Vou colocar aqui, ó, direito da minha blusa com o direito do meu viés. Alfineto, vou, né, passar aqui por toda a cava. Da mesma forma vai ser do outro lado, tá, gente? Passar de um lado só. Tô só mostrando aqui porque vai ser a mesma forma. Depois que eu passar aqui a costura reta, eu vou refilar e vou virar e rebater esse viés. Igualzinho nós fizemos no decote, tá? Não tem diferença. Como dizia minha avó, sem tirar nem pôr, tá? A mesmíssima forma. Então, aqui, costura reta. Depois vou refilar, virar duas vezes, né? Dobrar duas vezes e rebater a costura. Então, aqui, ó, passei o meu viés aqui na cava, ó, igualzinho tá no nosso decote, tá? Aqui, ó, igualzinho o do decote. Feito isso, nós vamos juntar aqui, ó, costas, direito das costas pra cima, vou vir com a parte da frente, ó, com o direito para baixo, deixando o avesso pra fora. Aqui eu vou juntar as laterais. Aqui, cava com cava. Ó. E aqui a barra com barra. Aqui. Isso aqui a gente vai fazer dos dois lados. E vamos passar uma costura reta e uma costura de acabamento. E aí, pode ser overlock, né, ou zigue-zague, o acabamento que você tiver utilizando aí, tá certo? Então, lembrando aqui que a nossa margem de costura é de 1 centímetro. Depois de fechar as laterais, que eu já vou aproveitar e fazer logo, tá? Então, fechei as laterais com costura reta e costura de acabamento. Depois eu vou passar, depois de fechar as laterais, eu vou passar uma costura de overlock em toda a barra, para depois só virar e fazer a bainha. Aqui a gente também tem como fazer uma bainha estreitinha, né? Virando aqui uma vez e uma segunda vez. Então, você pode fazer assim ou da forma como eu falei. Então, aqui, ó, meninas, eu já fechei as laterais, ó. Costura reta, costura de zigue-zague, ou de overlock nesse caso, né? Já passei o ferro, abri aqui a costura na cava. Passei a overlock aqui e também passei o ferro, já deixei tudo organizadinho. Agora, o que que falta aqui? A gente fazer a nossa bainha. Fazer a bainha e vou estar com a blusa praticamente finalizada, vai faltar só a aplicação aqui dos botões, certo? No caso, que eu vou fazer as azelhas à mão e aplicar os botões, né? Aqui também, até dá, você pode experimentar aí, se a blusa estiver folgadinha, você pode até, gente, fazer casinha de botão também, tá? Se você quiser, faz casinha de botão e coloca um botão da sua preferência. Também dá pra fazer, tá certo? Só você experimentar, mas ela, aqui no meu caso mesmo, daria pra fazer aqui casinha de botão e colocar botão, tá? Então,
aqui fica dessa forma. Agora, vamos fazer aqui a bainha. Nesse caso aqui, ó, eu passei aqui a overlock, eu vou fazer o seguinte. Eu vou virar essa parte aqui do meu revel, vou alfinetar aqui. E vou passar uma costura de meio centímetro, tá? Vou fechar aqui com meio centímetro, depois vou desvirar. E aí, vou virar aqui em meio centímetro e passar a costura reta em todo o resto. Isso aqui eu vou fazer dos dois lados, certo? Viro aqui. Ó. Vou alfinetar e passar aqui a costurinha reta nessa parte aqui. Então, aqui, ó, passei a costura reta. Agora, aqui, eu vou desvirar, certo? Aqui bem o meu cantinho. E vai ficar assim, ó, no lado do direito e assim do lado do avesso. Agora, aqui, essa margem eu vou dobrar e vou costurar toda essa minha bainha aqui, certo? Vai ficar assim. Bom, aqui, finalizamos a bainha, ó. Como eu falei pra vocês, virei aqui, passei a costura, passei o ferro, ó, como já ficou aqui o nosso acabamento, ó. E agora, para estar realmente pronta, só falta o abotoamento, tá? Então, o abotoamento, como eu falei pra vocês, vai ficar aí a critério de vocês, aqui, ó, tudo bem passadinho. Aqui, gente, eu costumo... Bom, se você... Aqui falta, né, tirar as sobras de linha, fazer a limpeza da peça. Aqui eu costumo dar uns pontinhos à mão, se eu não quero que apareça aqui. Ou, se for o caso, eu passo um retrocessozinho aqui, prendendo essa margem aqui do lado das costas, tá? Pro lado das costas. Aqui já tá passado, com a margem virada pras costas. E aí, eu faço isso aqui pra essa margem não ficar solta, tá? Então, eu costumo fazer isso. E aqui, agora é só o abotoamento. Então, se você já tá aí com as suas azelhas nas marcações que tava no molde, aí é só você posicionar do lado de cá e marcar, né, os botões e colocar os botões. Se você quiser também fazer como eu disse, eu sugeri, é uma opção, você pode vir aqui, ó, marcar aqui as casinhas de botões, fazer as casinhas e colocar os botões, tá? Porque até dá pra fazer isso aqui também. Eu tô aqui pensando o que eu vou fazer. Se eu vou fazer as azelhas manuais ou se eu faço casinha de botão. Daqui a pouco vocês vão ver aí o resultado final. Mas aqui tá a nossa blusa, um modelo lindo, feito aqui nessa sedinha. Eu também gostei muito do resultado, mas você pode fazer aí em vários outros tecidos, viscose, viscolinho, crepe bubble, entre outros, tá certo? Então, espero muito que vocês tenham gostado da aula.